Uma palavra pode mudar tudo. Palavras podem começar e encerrar guerras. Já disse o escritor de Provérbios que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma palavra pode salvar uma vida. Por meio de palavras, Deus criou todas as coisas. Afinal, Gênesis nos revela Deus ordenando a luz, as águas, as plantas, os animais, todos eles ganhando vida, obedecendo à voz do Criador. Uma palavra pode mudar uma vida, uma situação, uma circunstância. Lucas nos relata no capítulo 5, versículo 1 ao 6, que palavras podem fazer a diferença. Diz: "E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Não é difícil imaginar o espanto de todos aqueles pescadores ao verem os seus barcos abarrotados de peixes num horário totalmente atípico. E por conta da sua experiência, a lógica os conduzia a concluírem que partirem rumo ao mar numa nova empreitada poderia ser totalmente infrutífera. Mas Pedro contrapõe a sua experiência justamente a uma palavra dita por Jesus que produziu fé em seu coração. É como se Pedro estivesse dizendo consigo mesmo que confiava que Jesus poderia intervir. A cena da pesca maravilhosa certamente é edificante e serve como inspiração para crermos e confiarmos mais no que Jesus nos diz. Afinal, sua palavra tem poder, teve poder na criação e continua a ter poder hoje. O centurião de Cafarnaum sabia disso e não por acaso declara ser indigno de que Jesus entrasse em sua casa e que apenas uma palavra dita por Jesus poderia curar o seu criado, né? Nós vemos isso lá quando ele disse: uma palavra e meu servo será curado. Muitas pessoas seguiam Jesus porque ele não ensinava como os escribas, mas com autoridade. Suas palavras produziam sentimentos diferentes nos corações dos seus ouvintes. Pedro ficou na história como aquele que negou a Jesus. Mas diferente de mim, ele teve a oportunidade de andar sobre as águas, porque confiou no que Cristo disse. Apenas ele, ninguém mais. João traz uma declaração de Pedro que reforça o caráter transformador das palavras de Cristo, quando afirma: Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Para ser discípulo de Cristo, nós precisamos guardar as suas palavras dentro dos nossos corações. Conforme João capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse Jesus. Temos vivido dias difíceis em todos os aspectos, não só apenas por conta desta pandemia que estamos enfrentando, mas também por todos os problemas que surgem no nosso dia a dia, as nossas incertezas, preocupações, angústias, necessidades físicas e até espirituais. Mas uma palavra pode mudar as nossas vidas. Jesus, orando ao Pai, disse: Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes. E eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Creram que tu me enviaste. João capítulo 17, versículos 7 e 8. As palavras de Cristo podem sim mudar as nossas vidas. Palavras de santificação, conforme João 17, versículo 17, quando ele diz: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E João 3,17, que nos ensina sobre esperança, quando diz: Porque enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é a solução. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai
e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Jesus é o nosso refrigério. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Palavras. Jesus tem palavras de vida para todos nós, palavras de esperança. Naquele dia, antes de se tornar discípulo, Pedro era apenas um pescador. A pesca frustrada da noite anterior poderia custar a alimentação do dia e até comprometer a renda que dependia da venda daqueles peixes. Mas por confiar na palavra de Cristo, tudo foi diferente. A vida dele foi totalmente transformada, física e espiritualmente. Jesus tem palavras de vida eterna para todos nós. Não deixemos de buscá-lo, aleluia, e permitir que ele nos encontre. Ele quer fazer de nós pescadores de homens. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abraços aqui de Antônio Júnior e de minha esposa, Irmã Flor.